muito tempo, né, me perder nos estudos era a minha maior angústia, né, porque eu tinha essa dificuldade, mas o tarô me organizou, vem me organizando, então ele deu aí uma forma e ordem aí pro meu caos. Então hoje eu trago uma aula sobre a música Viva la Vida do Coldplay. Gente, eu não falo inglês, mas o tarô, ele me despertou, assim, tamanha sede de entender a alma, né? Que ele me obrigou a estudar essa letra. Então, vamos dizer que eu sou um pajem, né? Uma aprendiz aqui, compartilhando com o tarô. Então, o tarô é uma ferramenta de estudo, né? Que agrega valor à nossa profissão. E essa música, ela é muito forte para mim. No dia que eu perdi meu pai, né? O filme A Vida, Viva a Vida, né? A festa é uma festa, né? Acredito que a letra da música, né? Viva a vida, a festa é uma festa. Me trouxe, gente, a clareza sobre o que realmente fica de nós, né? E vamos entender aí com o tarô essa música, porque essa música ela é muito profunda. E na verdade, ela é que tem uma profundidade tão grandiosa que dá para estudar aqui o tarô, alguns arcanos aqui, tá? Então, ela mostra aí essa riqueza, que a riqueza ela não tá no sal do ego, né? Mas aí na rocha da alma. Eu queria colocar a música para vocês, mas eu não sei se eu posso por conta de direitos autorais, né? Então, por isso que eu não vou colocar. Eu tô até com a música instrumental, não sei se vai dar algum BO aqui depois na hora que eu lançar o vídeo. Mas para começar, a gente vai falar, né, do Rei de Ouros. Mas antes disso, eu vou ler a letra da música para vocês, Viva la Vida. Convido vocês a escutar, uma música maravilhosa, acredito que vocês já conhecem, né? Fica no repertório aí de formaturas. Na minha formatura nunca pode faltar essa música, né? Com as minhas crianças. Mas às vezes a gente não presta atenção no significado, principalmente quem não sabe inglês aqui. Então, rapidinho, eu vou tentar ler a música, que é Viva a Vida, né? Viva la Vida. E é o seguinte, vamos lá. Eu costumava dominar o mundo. Oceano se abria quando eu ordenava. Agora pela manhã durmo sozinho. Varro as ruas que já foram minhas. Peraí. Varro as ruas que já foram minhas. Eu costumava rolar os dados, sentir o medo nos olhos dos meus inimigos. Ouvia enquanto a multidão cantava. Agora o velho rei está morto. Vida longa ao rei. Em um minuto eu segurava a chave. No outro, as paredes estavam fechadas contra mim. Eu descobri que meus castelos se apoiavam sobre pilares de sal e pilares de areia. Eu ouço os sinos de Jerusalém tocando. Corais da cavalaria romana estão cantando. Seja meu espelho, minha espada, meu escudo, meus missionários em um campo estrangeiro. Por algum motivo que eu não sei explicar, desde que você se foi, nunca houve uma palavra honesta. Isso foi quando eu dominava o mundo. Foi o vento cruel e selvagem
que derrubou as portas para eu deixar entrar. Janelas estilhaçadas, e o som de tambores. O povo não podia acreditar no que eu havia me tornado. Revolucionário e esperam pela minha cabeça numa bandeja de prata, apenas uma marionete numa corda solitária. Oh, quem jamais desejaria ser rei? Eu ouço os sinos de Jerusalém tocando, corais da cavalaria romana estão cantando. Seja meu espelho, minha espada e escudo, meus missionários em um campo estrangeiro, por algum motivo que eu não sei explicar. Eu sei que São Pedro não chamará o meu nome. Nunca houve uma palavra honesta, mas isso foi quando eu dominava o mundo. Oh, ouço os sinos de Jerusalém tocando. Corais da cavalaria romana estão cantando. Seja meu espelho, minha espada e escudo, meus missionários em um campo estrangeiro. Por algum motivo que eu não sei explicar, eu sei que São Pedro não chamará o meu nome. Nunca houve uma palavra honesta, mas isso foi quando eu dominava o mundo. Gente, aqui é a letra da música. Peço que vocês, convido vocês, né, a ouvir a letra que é grandiosa aqui. Eu tô no momento Goldplay, mas não só nessa música. Essa música veio aqui, eu fiquei curiosa para saber a letra. E quando eu me deparei, né, com a tradução, eu falei, gente, é uma aula de tarô aqui, né? Então, o rei de ouros, deixa eu abaixar um pouco. É bem bonita essa música, né, gente? Peraí, Renate, vai abaixar mais um pouquinho. Boa, para não atrapalhar. Então, o rei de ouros, na sua luz, ele é o sucesso, ele é o conforto. Olha aqui o rei de ouros, ó. Ele é o conforto, ele é a segurança material, vivida com satisfação e orgulho e generosidade. Pense aqui, vamos pensar em Alexandre o Grande, tá? Alexandre aqui o Grande, ele foi, gente, o prototipo do conquistador. Ele não apenas superou as resistências no Egito e na Pérsia, mas ele inaugurou a era helenística. Então, é uma cultura cosmopolita, né, que uniu aí a mitologia grega aos mistérios egípcios, aí trazendo o hermetismo para o mundo. Então, o Alexandre é o patrono, vamos dizer assim, do conhecimento, né? Assim como o rei de ouros, que pode ser visto aí com o patrono de todo o tarô. Numa leitura, ele é o prenúncio de um emprego novo, de um apoio financeiro ou de ideias fundamentadas, né, na realidade sólida e na experiência, né? Mas aqui o rei da música, esse rei de ouros, ele se torna negativo. Todas as cartas de tarô sempre vai ter o lado positivo e o lado negativo, né? Então, o rei de ouros aqui, ele tá na sombra, vamos dizer assim. Ele é o rei. Esse rei, gente, dessa música é um rei folgado, acomodado. Então, ele parou aí na riqueza, mas caiu na obsessão, no egoísmo, né? Numa insatisfação crônica, onde nada era suficiente, né? E tem até a parte, né, que fala
Eu costumava governar o mundo, os mares se levantavam quando eu dava ordem. Aqui, nesse trecho, vemos o egoísmo cego. Então, ele perdeu as outras virtudes. Então, o que faltou para esse rei? Faltou a astúcia, a criatividade, né? A criatividade do rei aqui de paus, ó. Cadê o rei de paus? Então, faltou essa criatividade do rei de paus, né? Essa potencialidade ali, o desejo de fazer algo, de criar oportunidades, né? Mas ele não cria, porque ele é folgado, então ele quer que os outros, de uma certa forma, façam aqui por ele, né? Então, esse rei de ouros, dentro dessa música, ele se preocupa apenas com o dinheiro, né? Com a segurança física. E entra uma coisa também do rei de espadas, dentro desse rei de ouros, porque o rei de espadas, ele coloca a sua verdade, ele é racional, mas o que eu vejo nesse rei, o que ele tem um pouco do rei de espadas, que o rei de espadas, a verdade dele prevalece, a verdade é dele, então ele acredita na verdade dele e ele coloca aquilo em prática. Então é nesse sentido aqui desse rei que tem, que também agrega esse rei de ouros, né? E dentro da música, né? Também quando fala o castelo de sal, né? A torre e o castelo de sal. Aqui a gente tem a carta da torre, né? Então, por não ter feito uma reforma íntima, porque eu falo da estruturação da torre, né? Todo mundo, às vezes eu entro ali, eu debato muito com alguns colegas, principalmente a Moniquinha, né? Que ela fala assim, meu tormento é quando sai a torre. Mas a torre, eu vejo ela num lado positivo, porque se você tem a certeza que construiu algo sólido, pode cair, mas a estrutura dela não cai. Então dá para você fazer essa reforma íntima aqui, né? Mas aqui o reino dele, né, ruiu. Então a música descreve aqui perfeitamente, né? Eu descobri que meus castelos repousam sobre pilares de sal e pilares de areia. Então, se é sal e areia, ele vai morrer aí, né, na praia, porque não tem como não cair. Então, no tarô, isso é a torre, né? É o sal, o sal que derrete com a chuva, a areia aí que voa com o vento. Então, se você não tem uma base sólida de valores, né? O seu sucesso, gente, é passageiro. Então, a torre, ela vem para mudar a nossa preocupação do material para o abstrato, né? Para o pessoal. Então, para que realmente importa. Dentro da música, eu identifiquei os 5 de ouros aqui, tá? Então, é a conexão com o filme. Então, quando essa torre aqui cai, tá? Esse rei de ouros, ele vira o quê? Um homem comum. Então, na parte, agora de manhã eu durmo sozinho, varro as ruas que costumava possuir. Aqui. Ele cai nesses 5 de ouros, né? Por quê? Porque o 5 de ouro, gente, é a carta da escassez, é a carta da solidão, do frio. Então agora quem vai ter que mendigar é ele, né? Então isso aqui me conecta ao vilão Ernesto de la Cruz, que vem o filme que eu citei, né? Viva a Vida, que e convido a vocês, se vocês não assistiram, gente, é um filme lindo, né? Então ele era um falso rei de ouros,
tá? Que roubou o legado do outro. Então ele tinha a fama, mas era mas era oco. Então o filme, né, e o tarô aqui, eles nos ensinam que o verdadeiro rei é o que vive na verdade. Então a queda aqui para os 5 de ouros, né, é o choque necessário para a alma acordar, tá? E aqui também eu identifiquei dentro dessa música, aqui a estrela, ó, a estrela aqui e a carta do julgamento, tá? Então, a história da música, ela termina triste, né? Qual é a parte? Sei que São Pedro não chamará meu nome. Isso é o acordo, é o arcano, né? O julgamento, o acerto de conta. Porque o julgamento, a gente fala que é o juízo final, né? A gente fala, é a oportunidade da gente rever, avaliar. Mas a gente ser honesto com a forma que a gente se posicionou diante da vida, né? Então, aqui é como se ele entendesse o quanto ele foi ruim, o quanto ele foi avarento, né? Ali a característica dos 5 de ouros, querendo tudo para si. Porque o que é o rei? O rei, ele é o líder, ele tem um reinado a cuidar, a olhar, né? Então, ele tem toda essa consciência, né? E o tarô, ele faz isso. O tarô, ele faz a gente despertar, a gente ter consciência das coisas, né? E aqui, mas até como estudante de terapia, né, gente? Eu me considero aqui já uma terapeuta, mas sabemos aqui que após, como eu falei, após a torre vem o que? A estrela, tá? Então, a estrela, ela é a cura. Então, ela depende da nossa condução, né? Da nossa humildade em aceitar que somos aprendiz, por mais que a gente esteja num patamar grandioso, né? Então, ter a humildade, e eu dou exemplo até dos jogos, né? Quando a gente faz de futebol. Então, as energias, elas mudam. Então, eu já fiz a leitura e eu tô errando muito, né? E ter a humildade de falar assim, não bater no peito, por isso que eu não gosto de usar essa questão de vidente, né? De estar ali, de ter essa clareza, porque vidente é ovelha, ter claro. Então a gente tá lendo a energia do momento e as coisas mudam. Então ter essa humildade de admitir que eu não tenho poderes. Eu não tenho poderes. Por que eu não tenho poderes? Porque como o tarô, ele tá claro, porque tudo depende do que? Da sua conduta, né? Tudo depende aqui da sua conduta, aqui. Então, o rei, gente, precisou perder o ouro para reencontrar, né? Aqui, cadê o nosso rei? O rei precisou ficar nessa posição de 5 de ouros aqui no frio, né? Ser um nada, ser um mendigo, né? Vamos dizer assim, não um nada. Mas ele perdeu tudo, né? Ele tá debilitado, não tem nada. E para encontrar a estrela, que a estrela, ela fala de esperança, né? Ela fala ali da gente ter clareza, e a carta da estrela, ela fala mais, tá? A carta da estrela aqui,
Tem outros decks que aqui é uma gata, né? Uma mulher nua. Então, quanto ele precisou se despir, ser transparente, e a vergonha de olhar de perceber, de olhar quem ele era e olhar quem ele é. Então ele precisou até aqui ter um equilíbrio, porque ela tá com 2 jarros na mão. E a água, né, o jarro, se a gente prende os nossos conhecimentos, se a gente prende os nossos valores, se deixa tudo preso, gente, água parada, ela não serve para nada. Ela contamina a doença. Então, quanto esse rei, ele foi contaminado. Então ele precisou se despir, ele precisou aí passar por essa transformação, né? Encarar, e eu sempre falo que a torre, ela é a ira de Deus, né? No sentido que a vida coloca pra gente assim, ó, vou pôr você no seu lugar. Você não é maior do que a natureza. E as coisas, o que acontece aí, por aí, se a gente falar, né, de força da natureza, as catástrofe que vem acontecendo no mundo, né, que vem acontecendo nas coisas. E aí depois a gente pode até um outro vídeo, né, que uma coisa a gente vai linkando quando a gente entende o significado, né? Então, quanto o tarô, ele é um estudo geográfico, ele é um estudo histórico. Eu falando aqui para vocês, eu já tô... Quem vem aqui na minha cabeça? O presidente dos Estados Unidos, né? Então, a torre, ela tem uma ruptura. Então, assim, para você entender, será que você tá com essa certeza que você tem o poder nas suas mãos, né? Então é isso, esse rei precisou perder o ouro dele para ele se encontrar. Então, que o tarô aqui seja para vocês assim, como é para mim, gente, com o meu TDAH, né? Então é uma ferramenta que me organiza a vida, e para que o nosso castelo ele seja uma roda, uma rocha mesmo, né? Então eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado, né? Vamos lá, acho que deu para entender. A gente fez um estudo aqui de algumas cartas, né? Eu gosto de falar. E esse rei, aqui também, conversando um pouquinho mais, na questão de não ser humilde, ele esqueceu de onde ele veio, né? Porque assim, ele começou com um valete de ouros. Então, o valete de ouros, vamos dizer, é uma criança, né? Ele é totalmente ali uma criança. A gente tem aqui, ó, valete de ouros, né? Valete de copas e valete de espadas. Só que o valete de ouros, ele é o valete mais valente, um dos valetes mais valentes, e vamos dizer que esse rei era o rei que tinha uma integridade. Então, o que aconteceu? A soberba, o dinheiro, fez ele esquecer de todo o ensinamento, né? Fez ele esquecer da raiz dele, de onde ele veio, do ensinamento dele. Porque o valete de ouro, gente, aqui, ele traz uma lealdade, ele traz uma dedicação, mas ele cresceu numa ambição muito grande, né? Ele já veio ambicioso e pegando as oportunidades. E ele, se a gente analisar quem era esse rei, né? Ele devia ser um rei muito rebelde, né? E ao mesmo tempo
irresponsável com as coisas que estavam dentro dele, ou com a família. Ele estava ali em prontidão, em primeiro lugar ali, né? E depois veio o Cavaleiro de Ouros. E às vezes esse valete de ouros, ele é o aprendiz e ele é um mensageiro. Então dá para entender um pouco a índole dele, né? Então ele pegou as informações que ele passava, ele podia ali fazer um caminho negativo, ocultar informações, né? Pegar esse aprendizado para ele, fazer de benefício para ele, né? E ele foi se dedicando a ter esse reinado, né? Porque o Cavaleiro de Ouro, gente, ele... Eita! Olha, eu vou parar aqui. Gente do céu, meus vizinhos